Eterno Deus, estamos juntos outra vez neste lugar de adoração. Esperamos que a Tua palavra, mais uma vez, possa nos encontrar aqui com o coração aberto, para que assim possamos guardá-la, a fim de não pecarmos contra Ti. Pois disse Davi: escondi a Tua palavra no meu coração, para não pecar contra Ti. Ajuda-nos a ter a graça de também alcançar este tipo de resultado. E ajuda-nos, mais uma vez, na lição de Tua bendita palavra, que o enfermo seja curado, libertado, o pecador possa encontrar o caminho aberto para encontrar a sua salvação. E é isto que desejamos muito ao tomarmos a Tua bendita palavra. No nome de Jesus Cristo, Te agradecemos. Amém. Como o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora Te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Podeis assentar. Jó, capítulo 42, começando com o versículo 5. Eu quero também chamar sua atenção para estas palavras. A mensagem: ouvi, mas agora vejo. Cada filho que vem para Deus deve ser, primeiro, testado, provado, treinado como filho. Cada filho que vem para Deus deve ser, primeiro, testado, provado, treinado como filho. Então, para sermos aprovados como filhos de Deus, temos que submeter a este processo. Isso seria um processo que indica que estaríamos prontos para ser adotados como filhos de Deus. Mas temos que aceitar esse padrão, esta forma de sermos reconhecidos. Por isso que estamos endereçando esse tipo de ensinamento, conhecimento da Escritura, para aqueles que ainda não têm uma certeza, não fez ainda a sua assim chamada profissão de fé, receber a Jesus Cristo como Salvador, mas dentro desse princípio, se é que vamos ou queremos a salvação como filhos de Deus, de volta a uma reconciliação com Deus, porque Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. Então agora é sabermos o processo de sermos aprovados. Então estamos aqui com essa lição para um pecador que ainda não tem feito esta decisão de se declarar pronto para passar por esse tipo de teste e ser reconhecido como um filho de Deus. Cada filho que vem, então, para Deus, tem que aceitar que deve ser primeiro testado, provado, treinado como filho. E um exemplo disso é as Escrituras, com muitos e muitos exemplos. Temos aqui
a oportunidade de destacar este personagem da Bíblia chamado Jó. O profeta desta era nos ensinou esta lição. Passou isso interessado em que cada pecador possa então ter oportunidade de conhecer um evangelho que tenha não somente a promessa, mas a garantia de cumprimento, que o que fala aqui a palavra está garantido os resultados para aqueles que lhe obedecem. Nós encontramos a forma pela qual o profeta destacou este homem, Jó. Como vamos tomar aqui um pouquinho da sua vida, Jó era um profeta. Talvez muitas pessoas não sabem, ele era um homem que viveu no passado, antes da Bíblia ser escrita. Antes da Bíblia ser escrita. Achou-se que Jó era um dos livros mais velhos da Bíblia, porque ele foi escrito antes de Gênesis ser escrito. Então, o próprio Jó, quem escreveu este livro. E este grande guerreiro, como você lê seu livro, vai encontrá-lo como um grande guerreiro e profeta. Era um homem poderoso na época, que de seu tempo, de seu dia aqui, disto não há dúvida que ele foi educado e serviu ao Senhor por toda a sua vida. E ele é o exemplo mais profundo, mais seguro que temos de ser testado, porque é uma pessoa completamente entregue por permissão a Satanás para fazer o teste que Deus queria fazer com ele. Então ele foi educado, ele serviu ao Senhor e tinha vivido uma vida tão corajosa para o povo que todos o respeitavam, tomavam conselhos com Jó. Mas ele chegou a um ponto onde ele diz aqui, sendo tentado do Senhor. O profeta disse que gostaria de usar a palavra sendo testado pelo Senhor. Não testado do Senhor, mas testado pelo Senhor. Verdadeiramente testado. Cada filho que vem para Deus deve ser primeiro testado. Isso é depois que recebemos a Ele, ao Senhor Jesus, como nosso Salvador. E às vezes as pessoas são levadas pela pregação de um evangelho um tanto muito superficial, que faz um tipo de estímulo às pessoas para aceitar Jesus dentro de um evangelho que diz expressões assim de encorajamento, de desafio. Aceite a Jesus como Salvador e não sofra mais. Aceite Jesus como Salvador e terá uma vida de prosperidade. Aceita Jesus como Salvador, tudo que você já perdeu, gastando seu dinheiro com doenças, com prejuízos, você pode receber isso muitas vezes mais. Eles chamam isso de evangelho, simplesmente pelo fato de que, se não fizer dessa maneira, não forem prósperos, não adquirir o que deseja, no campo do dinheiro, mesmo da fama,
acha que então não está sendo abençoado por Deus. Nos Estados Unidos, uma certa região, era citado pelo sistema religioso de que um crente que não tivesse pelo menos de 2 a 3 Cadillacs, então ele não estava sendo abençoado. Você já imaginou que tipo de evangelho seria esse? E assim, isso é o mínimo, o mínimo. E aí vai esse disparate de coisas para trazer as pessoas a Jesus Cristo na base do receber tudo aqui. Como se Jesus viesse para dar apenas uma vida boa por aqui. Porque por muito bem que vivamos, por muitos bens que tenhamos oportunidade de adquirirmos, nós estamos, desde que nascemos, colocados aqui para morrer um dia, tendo riqueza ou não, recebendo coisas com facilidade ou com trabalho, termina com a morte. Tem que morrer, terá que morrer uma hora, um dia. Então o Evangelho de Jesus Cristo não é apenas isso para essa vida. O Evangelho de Jesus Cristo é para identificar que você, ao aceitá-lo da maneira que é, está mais que comprovado que você esteve nos pensamentos do Pai de Jesus desde antes da fundação do mundo. E agora você está de volta à eternidade. É por aí, é esse tipo de evangelho que nós estamos pregando aqui, com a ajuda dos profetas, dos apóstolos, de tudo que essas escrituras tinham escondido e que tem sido prometido ser revelado nesses dias, e nós estamos vivendo com isso, através disso. E Jó, esse grande personagem aqui, produziu um exemplo desse porte. Foi testado, provado, treinado, tudo. Agora, observe isso. Então, se o teste fica difícil e nós achamos que é muito difícil e não ouvimos, quer dizer, não damos ouvido, porque isso é difícil demais. Então ele disse que nós nos tornamos um filho ilegítimo. Quer dizer, por causa da ilegitimidade que ficou descoberta em você, que acha difícil esse evangelho dessa forma, então você tem que saber que você está identificando-se a si mesmo que é um filho, mas é ilegítimo. Não conhece o seu pai. Como é que pode sermos filhos ou filhas de Deus e recusarmos o meio pelo qual Ele nos propôs de levar de volta à eternidade, porque achamos que é difícil? Ser crente desse jeito é difícil. E tem pessoas que trocam de igreja direto, porque vai... Agora parece que tudo ficou fácil em cada uma delas. Não sei por que trocar. Está tudo igual. Agora restam umas trocazinhas aí com a mensagem. A mensagem está difícil demais num lugar, mais fácil em outro, e qualquer coisa assim. Não, mas nós estamos pregando até para quem já está na mensagem há anos. Se você acha difícil isso que o profeta está falando, então ele disse que se nós nos tornamos um filho ilegítimo e não um filho de Deus, porque não existe nada que pode mover um verdadeiro filho de Deus, nascido de novo, para longe de seu pai. Vem, ele é parte dele, você tem que crer que é parte dele. Quer dizer, esse tipo de evangelho que estamos empenhados em pregar, constantemente. Não é só para aquele pecador lá fora que não tem tido experiência nenhuma com alguma igreja ou quê. Todos nós temos que ser evangelizados com que reclamamos ter semente para tal.
e cremos que somos eleitos nele, desde antes da fundação do mundo, predestinados. Então está aqui os testes aqui. Haverá alguém que assumirá isso e viverá por isso. Então vamos adiante. Você não pode mais negar isto. Você nega a si mesmo. Você reclama que é um filho de Deus mesmo e nega isso, então você nega-se a si mesmo. Você teve a experiência, você foi treinado e testado. Se é filho de Deus, passará por isso. Se um homem, sendo um profeta, como foi Jó e tantos outros, ele teve acesso à graça de Deus, mas Jó não tinha uma Bíblia para ler. Ele é de antes dessa Bíblia. Que coisa, gente! Como é que pode? Existiu esse aqui antes da Bíblia ser escrita. Então ele estava como um profeta. Tudo que ele expressou com a inspiração divina. Seu livro pôde ser colocado na Bíblia como parte da Bíblia. Sua sabedoria aqui não era simplesmente de um homem sábio, é de uma comunhão, de uma convivência com Deus, com sua família, com os ensinamentos, com a preocupação que tinha com seus filhos. E muitas vezes saíam para as festas à noite, alguma coisa, ele se sentia incomodado e ia para a oração, o clamor, os sacrifícios, as ofertas ao Senhor, e dizendo: Senhor, eles saíram para um recreio, alguma coisa assim, mas quem sabe daqui a pouco podem fazer algo errado, Senhor, pecar contra Ti. Ele já fazia um sacrifício e oferecia ao Senhor, antes que eles viessem de volta. Ora, esse homem estava na terra, não era simplesmente um homem que ficou rico por uma capacidade de administrar ou nada, não, era algo acima disso, porque ele era preocupado com essa eternidade. E o pecador hoje precisa encontrar um evangelho dessa natureza, porque se há um filho de Deus para se converter nessa era mais negra, mais imunda, mais suja, e tem que ser mesmo um eleito em Deus, senão não tem como sair. Acabou a aparência de santidade dos credos, das religiões, das denominações. Acabou, ninguém precisa ir para uma igreja em troca de uma sociedade limpa, de caráter, de fora das coisas do mundo, porque não tem nenhuma. Então agora o evangelho tem que ser o que na verdade foi no tempo de Jó, vindo direto de Deus para ele. Agora é Deus direto mostrando que estamos fora desta Bíblia e que temos que voltar para ela, a doutrina dos profetas, dos apóstolos, do Senhor Jesus Cristo, e se render a Ele como filha e filho de Deus. Não estamos aqui para brincar em mais uma era, e é a última, negra como está, brincar de igreja. A Bíblia não havia sido escrita então naquele tempo de Jó, porém ele tinha acesso a Deus através da revelação e através da visão. Então a revelação, a visão não é tão novinha assim, né? Está diante da Bíblia. Quantas pessoas falam: eu não entendo, eles dizem que tem revelação. Eles aprenderam revelação só aquilo que fazem aí nos movimentos de cura. Deus está me revelando que aqui tem uma pessoa que está sofrendo da coluna, já foi no médico, e o médico falou que você tem que fazer a cirurgia, e é arriscada, mas hoje você veio aqui, tem a sua cura, vem aqui na frente. Vem um monte de pessoa, está desse jeito, não é só uma não. Falar que tem uma só, então tinha que aparecer só uma para começar. Eu estou citando como exemplo da diferença desse evangelho formal, vazio que tem o mundo, com este aqui, ó.
com este aqui, porque aqui o Jó não tinha a Bíblia para consultar. Tudo que recebia, que falava, aqui está escrito Deus através da revelação e através da visão. Aquilo foi antes da Bíblia ser escrita. Precisamos voltar a essas coisas fundamentais para a fé cristã hoje. Senão ela não passa de uma coisinha superficial que mal alcança uma cura divina por uns meses aí, dependendo da idade. Não pode nem pedir tanto. Agora, nós encontramos e tomamos um pouco da sua vida quando Deus o abençoou e fez dele um grande homem. Ora, todos o rejeitavam, até mesmo a sua sabedoria havia se tornado tão grande, sua inspiração de Deus o havia vindicado como sendo servo de Deus, tão claramente, até que o povo vinha de todas as partes para ouvi-lo. E então Satanás começou a acusar aquele homem. E esta é a maneira que ele faz com cada servo inspirado de Deus. Satanás está sempre ali para acusá-lo de tudo que ele faz que não é certo. Isso é obra do diabo, continua sendo até hoje, até Jesus voltar. O diabo que é capaz de executar esse serviço, de fazer as acusações, e acusações verdadeiras. Aconteceu o seu fracasso, sua fraqueza, sua falta de equilíbrio espiritual diante daquela situação, diante daquela tentação, faltou, negligenciou, o diabo te pegou naquela curva, fez um escândalo, uma coisa esquisita, e agora com esse avanço aí das coisas, quase que está viajando segundo o pensamento já, e já estão recebendo do outro lado da terra o que uma pessoa pensou aqui, expressou isso, soltou, está do outro lado da terra. E eu te pergunto, como é que um pecador vai fazer agora? Seja ele um lutador pela fé, está procurando servir a Jesus Cristo e trabalhar com sua palavra, ainda é laçado, marcado. E agora, como fica? O mesmo Satanás do tempo de Jó, que ele não achou ninguém que ele pudesse fazer teste. Quando ele andou e chegou à presença de Deus, e Deus fez a pergunta para ele assim: onde é que você tem vindo? Onde é que você estava? Eu tenho vindo de rodear a terra. Rodeando a terra, o mundo. Então você veio de rodear a terra, andou por todos os lados dela. Andei, estou nessa aí. Cheguei aqui na sua presença. Então você encontrou lá o meu servo Jó? Encontrei. Fui muitas vezes lá nas reuniões dele. As pessoas ouvem ele bastante, tem muito respeito por ele. Mas também, né? Não sei. O quê? Ele tem tudo, todo mundo pode depender dele, que não acaba. E ele faz a reunião e fala, e eu não consigo arrumar nada. Aqueles que ouvem ele, que ele ensina, que ele orienta, eu fico assim, sem poder fazer nada. Então, você viu o quanto ele é fiel? Também puderam, não falta nada. Olha a fazenda que tem, ou o gado que tem, as ovelhas que tem, olha, não precisa de mais nada. É rico, ele tem tudo. O Senhor dá tudo que ele quer. Mas tem uma coisa: se eu tiver ele na mão aí um pouquinho, eu faço ele negar o Senhor, falar que o Senhor não é Deus nada, é conversa, eu faço. É só eu poder pegar. O camarada tinha que reconhecer isso, hein? Se eu pegar ele, né? Se eu pegar, tiver ele na minha mão, eu faço. É só pôr ele na sua mão, você faz? Faço. Então eu vou pôr. Só vou te dar esse limite aqui, ó.
respeite sua vida, faça o que você quiser, menos não toque na sua vida, não tira a vida, mas o resto você pode fazer. Pode. Então já que você vai receber lá. Ele vai falar alto lá, que Deus é maldito mesmo, eu estava enganado, Ele não me abençoou, já perdi tudo, estou no fracasso, estou na pior, bebendo e tudo, e Deus não existe mesmo. Você vai, pois é, corre logo, vai lá e faz aquele Jó fazer. Fez? Não fez. Levou até o pó, a cinza, a podridão física derretendo, mulher tomou nojo, família tomou nojo, amigos, ficou lá no canto do chiqueiro, lá, raspando as feridas com um caco de telha, e até desejando de morrer, de terminar, mas firme, até que, e agora? Não morre, só se matar eu não posso. Então foi simplesmente o dobro de sua riqueza que ele recebeu de volta. Aí voltou, e agora, Satanás? Dessa vez lencou, picou a espoleta, não deu tiro nenhum. O homem agora está lá e vai crescendo. Então, não te falei que ele é meu servo, ele é fiel, ele é justo. Este evangelho que nós precisamos cada dia, os ensinamentos sagrados com a ajuda do mensageiro de Deus, quanta lição estamos encontrando aqui. Não é passatempo, é um tratamento para a nossa alma, nosso espírito, para alegrar nosso coração, clarear o caminho para andar com segurança. Isso é o evangelho de Jesus Cristo. Então você viu a situação que chegou Jó, e no entretanto, até que Satanás ficou entendendo que não tinha como fazer o que ele disse que faria, Jó, amaldiçoar a Deus. Este Jó foi fiel, sem Bíblia lá para se conduzir e tudo mais. Agora nós encontramos a sua vida e provas, sua grande fé. Até mesmo Jesus, quando ele chegou na terra, ele se referiu à paciência de Jó. A paciência de Jó. Ele disse: não leste sobre a paciência de Jó? A fé espera com paciência para a palavra prometida ser cumprida. Ser cumprida. Então nós observamos aqui que Jó, após ele passar por suas provas, todas as suas aflições, ele tinha uma família amável, eles foram tirados dele, perdeu toda a sua família. Ele tinha boa saúde, isto foi tirado dele. Tudo que ele possuía nesta vida foi tirado dele. E ele se assentou em cinzas, e com um saco, ou melhor, com um caco de telha, raspava suas feridas, e até mesmo sua própria esposa falou contra ele. Ela disse: por que não amaldiçoas a Deus e morres? Nem depois de amaldiçoada a Deus, ela parece que se amaldiçoa a Deus é para morrer mesmo, né? O que ela precisava, segundo ela, é ficar livre daquele mau cheiro, aquela coisa esquisita. E ele disse: tu falas como uma louca. Ele disse: o Senhor me deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele me deu a minha família, ele me deu meus filhos, ele deu a fazenda, ele deu o gado, deu tudo que eu tinha, mas ele tomou tudo, não foi você. Você acabou, você botou intriga lá, não deu certo os negócios, os filhos não administrou, não teve condição, morreram, vendavais, coisas vieram, o diabo soprou forte, acabou com tudo. Você não acabou com tudo não, Satanás. O negócio desapareceu da sua mente e da mente do povo, mas Deus me deu muitas vezes mais do que isso.
é o que esperamos receber: vida eterna no Evangelho de Jesus Cristo, a palavra da hora, a mensagem do dia. Eu te convido a examinar isso, pelo menos da maneira que fazemos. Você saber o que é um mensageiro enviado de Deus para nos levar de volta a uma reconciliação com Deus. Agora você veja que então ele acusou Jó de muitas coisas. Satanás havia chegado diante de Deus porque ele podia chegar diante de Deus. Satanás podia, e chegou, e acusava os cristãos. Satanás sempre acusou os cristãos, os crentes, o tempo todo. Então ele acusou Jó também de muitas coisas e disse que Jó, a razão pela qual ele podia servir a Deus é porque tudo estava ficando bom para ele. Riqueza, multiplicação, e as pessoas indo lá, se reunindo, recebendo orientação, pobres recebendo ajudas, viúvas desamparadas e etc. Mas disse: se tu apenas me deixares tê-lo em minhas mãos, eu farei com que ele te amaldiçoe na tua face. Foi o que Satanás lançou diante de Deus, esse desafio. Eu quero que você observe a confiança que Deus tinha em um crente. Está vendo? Dessa qualidade, a confiança que Deus tinha em um crente. Ele, em outras palavras, Deus disse a Jó, ou disse a Satanás melhor, assim: você não pode fazer isto. Ele é um homem justo, justificado. Ele é um bom homem, um homem que Deus, e não há nenhum como ele em toda a terra. Satanás, você está achando que é fácil fazer ele me amaldiçoar? Não tem um igual a ele. Oh, que homem, que Deus ele mesmo diria a seu inimigo. Agora vamos olhar para nós mesmos. A esse Jó lá, Deus disse para Satanás: olha, eu conheço ele, eu conheço, você não vai conseguir essas coisas aí. Mas e hoje? E a nosso respeito, o que é que estamos? Quanta gente está vendendo sua primogenitura, trocando-a por coisas banais daqui, da vida aqui, não quer sacrificar coisas que não agradam a Deus, que não faz parte de uma vida de cristão, de cristã, de santificados, de separados, de quem está esperando pela vinda do Senhor. Você não paga um preço nem por isso. Como que fica? Se referindo a Jó, ele disse: meu servo é tão perfeito, não há outro homem na terra como ele. Oh, se pudéssemos apenas ser aquele tipo de homem, para que Deus pudesse apenas ser aquele tipo de homem, para que Deus pudesse colocar aquela confiança em nós, que sabe que nós não nos torceremos para fora de sua palavra ou seu ser de forma alguma. Fique correto, é o clamor do profeta. Ele pode colocar sua confiança em nós também. Deus pode fazer isso, colocar sua confiança em nós. Agora, Jó era um homem que seguia os mandamentos de Deus ao pé da letra. Exatamente. E Satanás sabia disto, mas ele disse: se tu apenas me deixares tê-lo, eu farei com que ele te amaldiçoe na tua face. Deus lhe disse, ele disse: agora ele está em suas mãos, mas não tire sua vida. E Satanás esticou mais que ele pôde naquilo. Ele tirou cada amigo, tudo que ele tinha, quase toda a sua vida, mas ele não podia tirar a sua vida. Porém Jó continuou firme, não houve regresso. Não houve regresso em quem Satanás pensava que regressaria. Irmãos, quando um homem ou uma pessoa entrou uma vez realmente em contato com Deus, com aquela genuína fé revelada que Deus existe, não há nada
nem tempo, nada que possa separar aquele homem de seu Deus. E eu creio que foi Paulo quem disse isso. Não há contenda, nem fome, nem risco, nem criatura vivente, ou morte, ou nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, se você pode se colocar como um filho de Deus, aceitando essas características, por receber sua palavra, dedicar sua vida, todo o seu ser a Ele, e começar uma vida diferente aqui, anunciar a vinda dEle, aceitando sua morte no seu lugar, no Calvário, e o sangue derramado foi suficiente, é suficiente para te limpar de todos os pecados. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É essa a palavra para seu coração. Nessa hora que você precisa de algum benefício, se posicione assim, esforce a sua coragem, põe sua fé nessa frente de batalha, que Deus te ajudará aqui, enquanto você puder soltar sua fé para os benefícios do Senhor. Vamos a este hino, e enquanto isso, você que deseja trazer aqui a sua decisão, quem sabe pedir seu batismo, se esperar por uma oportunidade assim, você tem a oportunidade de vir aqui no altar e testificar disso, pedir o seu batismo, desde que isso cai no seu coração, você está buscando, onde quer que você esteja, pode estar nos ouvindo em algum lugar, chegue até aqui, faça uma visita, venha chegar mais perto e tomar este caminho do alto, antes que fica tarde demais. Enquanto esse hino é cantado, se há pessoas que têm vindo com esse propósito, não só de reconhecer como Salvador, mas você depende de uma ajuda pela imposição das mãos, você pode se pôr aqui, se tem pessoas assim. Vamos lá. Neste rio já mergulhei.
mergulhei nos meus pecados, me limpei, pois a fonte que vem do céu é o amor do meu Salvador. Hosanas, hosanas ao Cordeiro de Deus.